Sejam bem-vindos ao 7º episódio do Eletra Coronária e hoje nós temos um caso real pra gente discutir. Bora lá! Nosso caso, nós temos uma paciente de 50 anos, sexo feminino, admitida com um quadro de uma bradicardia, admitida na UPA. Nós estávamos de sobreaviso, recebemos o eletro e discutimos o caso. O eletro a gente vai utilizar, seguindo a nossa sequência ZINGRA, que a gente apresentou aí nas aulas anteriores. E o primeiro passo é o Z de zerar e padronizar. Então, nós vamos ver aqui no cantinho esquerdo do eletro e a gente observa aqui, nós temos uma velocidade padrão de 25 mm por segundo e a milivoltagem de 10, como a gente já conversou antes. Então, o nosso eletro está bem padronizado, foi bem feito. Os eletrodos estavam no lugar certo e a gente sempre vai checar o nome do paciente. Nesse caso, foi anonimizado pelo aplicativo que eu escaneei. Segundo passo, identificar o ritmo. Tem onda P? Tem. Porém, gente, nós temos uma onda P para cada QRS? Opa, não. De vez em quando aparecem umas ondas P's e em seguida eu não tenho nenhum QRS aparecendo. E olha só o que é interessante. Nesse caso aqui, nós temos uma bradicardia. Então, a gente vai para o algoritmo de bradicardia, que depois a gente pode discutir. Mas no algoritmo de bradicardia, o que eu observo aqui? As ondas P's, elas estão seguindo uma frequência, certo? Olha aqui. E o QRS está seguindo outra completamente diferente, ou seja, eles estão dissociados. Isso aqui acontece quando nós temos um bloqueio atrioventricular total, um BAVT. E isso significa que eles estão completamente dissociados. Então, o ventrículo tem um escape lento e o átrio está batendo no que seria a frequência normal do coração. Depois, nós vamos numerar a frequência. Nesse caso, nós temos uma frequência de 46. A gente sempre vai confirmar o ritmo de escape na janela que a gente tiver maior. Então, bora lá, a gente vai numerar a frequência, a gente está vendo aqui claramente que nós temos uma frequência abaixo de 60. O que nós podemos fazer, como a gente já aprendeu, é dividir 300 pelo número de quadradões entre os QRS. Então, o número de quadrados grandes no QRS. Próximo, vamos guiar pelo eixo e a condução. Passo G, passo 4. Então, a gente vê que nós temos uma condução alterada, nós temos um bloqueio de ramo, um BRD aqui, a gente tem aquele formato daquela orelhinha, se vocês podem observar mais de perto, ó. Ele faz essa orelhinha de coelho. O QRS, ele está alargado em torno de 141 milissegundos. Quando a gente olha o eixo, o que nós vamos ver? D1, ele está mais para negativo e D2, ele está mais para positivo. Então, vamos lá, gente. Vamos guiar pelo eixo e avaliar a condução. Nós já sabemos que nós temos uma alteração de condução. Nós temos um bloqueio, além do BAVT, nós temos um bloqueio de ramo aqui. Como vocês podem ver, a gente tem aquele padrão da orelhinha de coelho aqui em V1. Porém, além disso, vamos avaliar o eixo. Aqui nós temos D1 negativo e AVF positivo. Isso significa que lá naquele eixo, quando a gente avalia aqui o coração, D1 que está aqui e AVF está aqui, ele está se afastando de D1, porém ele está mais tendendo a se aproximar de AVF, mas está se afastando de D1. Então ele vai estar com o eixo desviado para a direita. Então nós temos um eixo alterado, tá? Vamos para o próximo passo. Revisar ondas e intervalos, pessoal. A onda P, ela está normal, em tese de tamanho, porém ela está totalmente dissociada do ventrículo. O QRS, ele está alargado, ele está com 141 milissegundos. A gente vai avaliar o ST no A, então já a gente chega lá. O intervalo QTC, vamos ver. E em relação ao intervalo QT, gente, quando nós temos uma bradicardia intensa, no caso do BAVT, a avaliação do intervalo QT, ela fica prejudicada. Então aqui não vai valer a pena a gente fazer esse cálculo. E então a gente sempre vai seguir essa sequência. Vamos para o próximo. E o passo que a gente às vezes mais quer chegar primeiro, que é a avaliação do ST e a clínica do paciente. Então, onde nós temos supra de ST? Nós temos supra em D2, D3 e AVF. E aqui, pessoal, a gente tem a parede inferior. Lembra, D2, D3 e AVF, aqui e aqui, D2, D3 e AVF, eles olham a parte inferior do coração. E, na maioria das vezes, quem vai ser responsável pela irrigação da parte inferior do VE? Vai ser a coronária direita, CD. E, então, a gente sempre tem que lembrar, quando vê infarto inferior, de pedir V3R e V4R para saber se o VD foi acometido. Então, o próximo passo desse eletro é a gente fazer V3R e V4R. E
No final das contas, o que nós identificamos? A coronária direita que tinha sido acometida, gente, o que vocês podem ver aqui? Essa é a primeira imagem que nós fizemos. Nós temos o quê? Injeção do fluxo de contraste, e vocês podem ver que a coronária, ela está completamente obstruída, ela não passa o fluxo de contraste. Então, como vocês podem ver, aqui nós temos a coronária direita, ela deveria estar vindo aqui nessa direção, para cá. Porém, o fluxo do contraste foi completamente obstruído. E o que nós fizemos? Fizemos uma angioplastia, implantamos o stent aqui nessa região. E o que a gente observa? Após isso, o fluxo foi restabelecido e a coronária, o restante da coronária, ela apareceu. E foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esquece de seguir e compartilhar com aquele amigo que gosta de discutir eletro. Na semana que vem nós temos o episódio 8, viu?